você possa estar abrindo seu coração a Deus, um período que você possa estar a sós com Deus, que você possa colocar o teu coração à disposição de Deus e que nesse período nós possamos estar adorando a Deus Todo-Poderoso, aquele que merece, aquele que está acima de todas as coisas nessa terra e nesse universo. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Josué 24, 15 a 16, que diz assim: Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Que essa seja a nossa premissa ao Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim seja, e assim nós possamos cantar nesses louvores que virão. Eu convido a você a fechar os seus olhos e clamar a Deus. Deixe o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade
presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem já criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem já criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem já criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, na presença do Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um domingo conectados pela rede social. Tivemos hoje nosso culto de manhã profundamente abençoado na casa do nosso Deus. E louvo ao Senhor nosso Deus por esse momento que tivemos nesse dia. Esse dia 3 de maio. A abertura para o mês da família, um mês tão especial e tão marcante para a nossa caminhada cristã. E já que maio é o mês que a gente aborda algumas datas importantes, e já foi alguns anos atrás lembrado como o mês das noivas, o mês das mães e o mês das famílias, queremos começar esse mês da família trazendo um vídeo, uma reflexão, para entender a importância da figura de um sacerdote, a figura de um pai presente, da figura paterna que faz diferença no convívio da sua família. A cada domingo vamos trazer uma reflexão diferente. Eu queria nessa noite, como introdução, passar um vídeo, uma ilustração, e logo depois trazer uma mensagem para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos assistir esse vídeo, logo após eu quero trazer uma mensagem.
Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Amém, meus irmãos? Espero que essa filmagem, esse vídeo, possa ter mexido um pouco no seu coração. Eu achei ela muito especial para essa data, para essa abertura, e principalmente para o tema que nós vamos compartilhar nessa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Palavra do Senhor nosso Deus, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 4, o verso 17 ao verso 22. 1 Samuel, capítulo 4, o verso 17 ao verso 22. Esses versículos são meio complicados, sim, para o contexto pessoal da figura de um homem. Porque a reflexão que eu quero trazer nessa noite, o que deu errado? O que deu errado? Tinha tudo para dar certo. E por que deu errado? E eu queria ler com você o versículo 17 ao versículo 22. 1 Samuel capítulo 4. Olha o que declara a palavra do Senhor nosso Deus. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. E houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto.
Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Hoje eu queria começar com uma oração, já que é o mês da família, e que essa passagem é tão profunda e tão bela, e que o Espírito de Deus possa abrir um entendimento sobre essa verdade, para que possamos caminhar de uma maneira que glorifica a Deus. Senhor, muito obrigado, porque nesses 4 meses nós temos visto o agir do Senhor. O Senhor tem cuidado da nossa história de vida. E hoje, ó Deus, o primeiro domingo do mês de maio, dia 3, nós não estamos reunidos no templo, mas nós estamos na nossa casa. Que o Senhor venha falar conosco nesse ano de uma maneira totalmente sublime na nossa caminhada. Que nesse momento a gente possa parar para ouvir a Tua palavra e permitir que a Tua palavra se revele aos nossos corações. É o que eu te peço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar o tema com você nessa noite. O que deu errado? O que deu errado na história de Eli? Acabamos de passar um vídeo onde um filho consegue olhar para o seu pai como um modelo das suas ações, ao bater num carro, deixar um recado, ao literalmente expor a sua dificuldade com as suas contas, que muitas vezes a gente quer esconder a realidade da nossa casa. Quando ele percebe que tem momentos adversos, e o filho diz: eu estou olhando para o Senhor é uma referência para mim, de modelo de caráter, de leitura da palavra. O vídeo trabalha que os nossos filhos estão atentos às nossas atitudes. Como trato a minha esposa, como eu trato os outros, estão observando a minha postura para que possa extrair o melhor da minha história de vida. A família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Quantos já ouviram essa expressão? Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo aquele casamento, tinha tudo para dar certo aquelas crianças, tinha tudo para dar certo aquela juventude, tinha tudo para dar certo. Por que não deu certo? O que deu de errado? Quando nós lemos a palavra de Deus, ela quer trazer ao nosso coração um ensinamento, um despertamento, uma repreensão, um alerta. E aprove ao Senhor, essa passagem está na Bíblia, a palavra do Senhor, para que possamos aprender, para que possamos refletir e não cometer os mesmos erros que os nossos irmãos já cometeram no passado. Ao olhar, irmãos, encontramos a figura de um sacerdote, Eli, um grande homem, mas que foi um fracasso com a sua família. Uma referência em uma sociedade, famoso na comunidade de Israel, mas um fracasso dentro da sua casa. E quantas pessoas têm uma referência no seu trabalho, na sociedade, mas são um fracasso dentro da sua casa? São bem vistos diante de uma sociedade, mas dentro da sua casa, um péssimo modelo para a sua história familiar. Ele conseguiu cuidar de outras pessoas, mas não conseguiu cuidar da sua própria família. Às vezes nós conseguimos cuidar de tantas outras pessoas, mas não conseguimos cuidar da nossa própria família. E este é o mês da família, um mês tão importante para uma reflexão. Não adianta cuidar de tantas outras coisas e não conseguimos cuidar do nosso próprio lar. Não sabia administrar a nossa própria história de vida familiar. E aprendemos com essa passagem a olhar para a nossa casa com mais carinho e atenção. Ele tinha tudo para ser o melhor pai para os seus filhos,
tinha tudo para ser uma grande referência para a sua casa. Ele tinha uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote e também juiz em Israel. E ele, durante 40 anos, foi responsável por essa função, de ser uma liderança para uma comunidade, de julgar as consequências dos homens. Ele tinha grande atribuição diante de uma sociedade, como você também tem. Como você tem dentro da sua casa, como modelo. Quero falar com você, sacerdote da sua casa. Você pai, você marido, você que é filho ainda, que tem seus pais presentes. Você tem que ter o entendimento que nós temos uma responsabilidade. Ele era o que tinha o maior privilégio de ter Deus com ele como referência. Ele era o que atendia a grandeza de um chamado divino, chamado por Deus, separado. Ele era um sacerdote escolhido. E isso é um grande privilégio para a nossa história de vida. Falo por mim. Nasci num lar cristão. História de vida faz parte do contexto religioso. Fui apresentado numa igrejinha lá embaixo de Gondô. Cubículo embaixo de Gondô. Fui batizado aos 12 anos. Conheci a minha esposa na recepção de uma igreja. Um convívio mais presente. Namorei, noivei, casei, fui para o seminário, fui ordenado ao ministério, pastoreei algumas igrejas, estou com os irmãos agora. Minha história de vida é aqui dentro dessa redoma de vidro. Meu pai foi consagrado, tinha 12 anos. Hoje eu sou pai de uma menina. E daqui a algumas semanas eu vou saber o que vai ser na nossa história de vida. Mais uma menina ou talvez um menino. Além de ser pastor, sou um papel de pai, de referência. Assim como você é na sua casa. Assim como você é para a sua família. Assim como você é para os seus irmãos. Devemos ter uma postura que agrade ao Senhor. Ele era um homem que ensinava a palavra de Deus, do Deus vivo. Durante 40 anos, Eli ensinou a palavra de Deus. Seu nome significava Jeová é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Um lindo significado, porque Ele sempre será o nosso Deus. Deus da nossa salvação. Ele era um homem de fé. Ele era a boca de Deus. Quando Ana está lá aos pés do templo chorando, ele pensa que ela está embriagada e ele percebe que cometeu um ato falho e diz que Deus venha atender o seu pedido, que Deus venha responder a sua oração. E como o profeta era a boca de Deus, Deus entendeu a sua fala e aceitou aquela palavra. E Ana teve um filho, seu nome de Samuel. Era um homem que foi chamado por Deus para um papel. Ele era um homem que conseguiu ouvir a voz de Deus. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 3, o verso 8 e o verso 9. Quando Deus falou com Samuel, ele entendeu que era Deus. Quando Samuel pensava que era Eli que estava chamando, ele percebeu, não, é Deus. Ele entendeu que era a presença de Deus visitando um garoto. Ele era um homem capaz de discernir a voz de Deus e compreender que Deus estava falando e querendo se revelar ao coração de Samuel. Ele teve um entendimento. Ele tinha uma vida estável na presença durante esses 40 anos, que glorificou a Deus. Mas seus filhos não entenderam o privilégio de nascer num lar cristão. E aí eu me coloco junto com você. Os nossos filhos, eles precisam entender a grandeza de Cristo Jesus. Os nossos filhos têm que entender que eles têm um grande privilégio de nascer na casa do Senhor e de viver esse convívio dentro do sagrado, de caminhar de uma maneira que glorifica a Deus. Os nossos filhos não podem cometer o mesmo erro de quando Davi trouxe a Arca da Aliança. E Caiô e Uzá não entenderam
a grandeza da Arca da Aliança na casa de seu pai. Assim também é a história dos filhos de Eli. Filhos que tinham tudo para ser bênção. Tudo. Porque seu pai era um sacerdote. Eles tinham um pai crente, temente a Deus. Eles tinham um pai líder. Eles nasceram em uma família sacerdotal e cresceram num lugar sagrado. Nosso maior desafio, que temos os nossos filhos que foram apresentados na casa do Senhor, é que eles venham entender a grandeza de quem é Cristo Jesus. E não somente vir para uma congregação dos santos, mas ter uma experiência pessoal com Deus transformadora em oração. É que Amanda venha ter uma experiência com Deus. Que o coração da Amanda se converta a Cristo Jesus. Não somente ser vista como a filha do pastor, mas ter uma experiência pessoal com Cristo. Assim deve ser com os nossos filhos. Que os nossos filhos vão ter uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência transformadora. Uma experiência que vai mudar toda a sua história de vida. Porque os filhos de Eli tinham tudo para dar certo. Como os nossos filhos têm tudo para dar certo. Ao olharmos para essa passagem bíblica, os filhos de Eli se perderam. Se tornaram filhos incrédulos e rebeldes. Conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito por Deus. Eles cresceram na igreja, mas não se converteram ao Senhor. E esse é o maior risco, de ver os nossos filhos crescer na casa do Senhor e não se converter a Deus. E de não ter uma experiência pessoal com Deus. E viver ali mais um convívio social do que uma experiência genuína com Deus. E devemos orar pela conversão dos nossos filhos. Pela experiência pessoal deles com Deus. Esse é o nosso papel. Eles não honravam nem o seu pai, nem a Deus. Quando eles obedeceram ao seu pai, estavam desobedecendo a Deus. É triste quando nós percebemos que os nossos filhos não há um princípio de respeito. Filho, seu pai é uma autoridade sobre a sua vida. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha longos dias nessa terra. Não perca o respeito com a figura dos seus pais. Porque depois de Deus, a maior autoridade sobre a sua vida é os seus pais. Não é o presidente da república, não é o governador desse estado, não é o prefeito desse município. A maior autoridade depois de Deus são os seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Respeite essa autoridade. Submeta essa autoridade que Deus permitiu na sua história de vida. Os filhos de Eli não tinham esse respeito. Filhos rebeldes. E filhos rebeldes são as vergonhas dos seus pais. É triste ver um filho rebelde. É constrangedor. Um filho que afronta. Um filho que debate a autoridade. Um filho que questiona a voz dos seus pais. É muito humilhante para os seus pais quando percebe que perdeu a rédea da sua casa. Que esse contexto não chegue na sua história de vida. Eli foi um homem que se tornou um fracasso no seu maior ministério, chamado família. Não seja um fracasso na história da sua família. Não seja um fracasso na história dos seus filhos. Seja uma referência na história dos seus filhos. Seja um modelo na história dos seus filhos. Ele foi um pai ausente, que não tinha tempo para os seus filhos. Às vezes nós não temos tempo, na correria do dia a dia. Mas hoje, essa palavra, falta de tempo, não é tão real como alguns meses atrás. Eu quero convidar a você ter esse tempo, a ouvir, sentar, a ter um tempo para que possa estar se dialogando com seu filho, conversando com ele, interagindo com ele. Esse é o tempo de você se aproximar da sua casa, se aproximar dos seus filhos.
Tenta diminuir o seu tempo na rede social e tenta se comunicar um pouco mais. Tenta interagir com seus filhos. Esses dias atrás eu fiz uma gravação com a Amanda para postar no canal. Participei com ela de um projeto dela. Deixei ela criar um roteiro. Permiti ela sonhar com um momento especial. Gere isso na sua história familiar. Gere esse convívio com seus filhos. Ele foi um pai omisso que não abriu os olhos para ver o sinal de perigo dentro da sua casa. Talvez esse é o tempo que a gente está tendo a oportunidade de olhar com mais atenção para os nossos filhos. E filho é sempre filho. Independente da idade, sempre vai ser filho. Para que possamos alcançar um tempo perdido. Não seja mole. Um pai molengão. Pais que às vezes mais cede que possa estar corrigindo, porque a correção também ela é pedagógica. A cobrança em si nos desperta para um relacionamento saudável familiar, para uma convivência que vai glorificar a Deus na nossa história de vida familiar. Ele foi um pai que não conseguiu chamar a atenção dos seus filhos. Ele honrou mais aos seus filhos do que a Deus, ao permitir que eles continuassem na prática do pecado. E às vezes a gente tampa os olhos porque a gente não quer corrigir, a gente não quer cobrar, a gente não quer ter aquele papel do chato, do enjoado. Mas a gente não pode se omitir como Eli. Ele percebeu que a sua casa não estava indo bem e fechou os olhos, como se tudo fosse normal. Nossos filhos também podem cometer erros. Nossos filhos podem ter falhas. E o nosso papel é repreendê-los quando isso acontecer. Isso é figura de pais que se preocupam com o caráter e com a personalidade dos seus filhos e que desejam o melhor para a história dos seus filhos. Hoje há filhos mandando nos pais. Os pais, em alguns lugares, são reféns dos seus filhos. E isso é muito preocupante, assustador, quando o pai se torna refém dos seus próprios filhos. Eu quero isso. Faz isso. Não abra mão da sua autoridade. Não abra mão da sua voz, de líder da sua casa. Lembra daqueles ensinamentos antigos, e é uma verdade absoluta, de quando eu vivenci isso na minha história de vida. Meu pai dizia, enquanto você morar aqui nessa casa, enquanto você dormir e comer nessa casa, quem manda sou eu. Mas o dia que você casar e ter a sua casa e pagar as contas, aí você faz o que você quiser. Mas enquanto estiver nessa casa, quem manda aqui sou eu. Isso é uma verdade. Você é o provedor, vocês são os pais, vocês são a autoridade. Quem vem na história de vida, os filhos, são agregados à obediência porque entenderam que vocês foram instrumentos de Deus para que eles pudessem vir à vida. Não abra mão dessa autoridade. Ele aceitou o estilo de vida que eles levavam e se tornou parceiro do pecado deles. Ele aceitou passivamente um decreto de derrota sobre a sua casa. Não permita que a sua casa caia, que venha uma adversidade. Ele não reagiu, ele não clamou por misericórdia, ele não orou. Às vezes o céu está caindo, a casa está caindo, meu irmão, e você aceita isso pacificamente, como se tivesse tudo normal. Não é o normal a queda da sua casa, não é normal a destruição dos seus filhos, não é normal a destruição da sua história familiar. Abra os olhos, clame a Deus, peça misericórdia, peça a intervenção divina. Que nessa abertura, dessa caminhada, que essa palavra possa te despertar para entender que precisa de uma mudança na sua história familiar.
e que Deus está permitindo vocês tenham um convívio para olhar com mais atenção e carinho e entender que a sua família é o seu maior tesouro. Ele entregou os pontos. E tem muitas pessoas que estão entregando os pontos. Estão cansados. Cansados das brigas, das afrontas, do confronto. Não jogue a toalha. Não abra mão da sua história familiar. Ele não tinha força mais para lutar pela salvação da sua casa. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Não abra mão da sua família. Não pare de lutar. Não pare de clamar a Deus, de invocar o nome do Senhor. Você não gerou seus filhos para a morte. Você não foi instrumento para trazer a vida e ver o seu filho morrer em um mundo tenebroso. Você não gerou filhos para um cativeiro desse mundo, para estar preso ao lamaçal do pecado. Eu quero convidar a você a orar, lutar, a chorar pela salvação da sua família, pela restauração dos seus filhos. E concluir com uma reflexão. O perigo de cuidar dos outros é não ter tempo para cuidar da nossa própria família. Hoje você não está tão mais preocupado com a empresa, não está naquela correria de sair, ter o trabalho e voltar mais tarde. Hoje você tem tempo para olhar para a sua casa. Hoje você tem tempo para acertar os erros. Não há mais como dizer que você vai ser omisso. Olhe para a sua história familiar com mais atenção, com mais carinho. O perigo de ser famoso numa sociedade e não ter autoridade dentro de casa. O que adianta você ser reconhecido da porta para fora e dentro de casa ninguém te respeitar? O respeito é de dentro para fora. Que dentro da sua casa você seja respeitado como pai e mãe. Que você recupere essa voz de autoridade dentro da sua casa. Cuidado para que a sua família venha perder o temor a Deus. Cuidado. Cuidado para que a sua família só viva um princípio religioso, sabe? Aquela pessoa que só vai na igreja para dizer que vai na igreja, que não está nem aí, não está nem se importando. Só vive a formalidade para agradar o pai, o irmão, mas no fundo não tem nenhum compromisso com a obra de Deus. Cuidado para a sua casa não perder o temor a Deus e entender a grandeza de quem é Deus. Cuidado para você não se conformar com o pecado dos seus filhos, ao ponto de estar perdendo a rédea e ver os seus filhos perdendo o temor a Deus. Cuidado. Cuidado para você não ser conivente com a queda da sua própria casa. Vamos fazer um momento de oração nesse mês de maio, pela salvação da nossa família. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que seja esse tempo de oração, de busca, de consagração, de invocarmos o nome do Senhor. Nenhum sucesso, querido, vai compensar o fracasso da sua família. Possamos ver o nosso lar firmado na rocha, porque Deus pode abençoar a nossa casa. Que a nossa família não seja um exemplo da família de Eli, que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado no final. Que a glória de Deus não vá da nossa casa, mas que a glória do Senhor permaneça na história da nossa família. Que haver chamar o Senhor esteja na história da nossa família. E que não venhamos dizer como os últimos momentos da família de Eli, e Cabode, se foi a glória de Deus. Não. Que haver chamar, que o Senhor que está aqui permaneça na história da nossa família. Porque feliz é a família que tem o Rei da Glória na sua história de vida. Vamos adorar ao Senhor com louvor. Queria orar contigo. Que esse mês de maio seja um mês especial, um mês de bênção na sua história, na minha história, na história da IBS. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é que cuida da nossa história de vida. Então abençoe a nossa família,
Abençoe, ó Deus, os nossos familiares, abençoe a cada sacerdote, abençoe a cada esposa, abençoe os filhos, abençoe esse lar com toda sorte de bênção. Esse é o meu clamor, essa é a minha súplica. Porque o que o Senhor abençoar, abençoado será para sempre. É o meu pedido. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Faça o propósito de oração às 18 horas. Esteja orando pela sua família. E até quinta-feira, se assim o Senhor permitir. E vamos adorar o Senhor com mais um louvor nessa noite. Fiquem na paz. Shalom. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força, entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com o bom perfume